Shalom! Deus abençoe você nessa noite, Silvana Mara aqui. Neste vídeo eu quero falar com você sobre o processo de individuação ou despertar. O processo de individuação da alma é tudo que eu já venho explicando para vocês nos vídeos anteriores, lá no quadro. E como você pode ver, eu estou com a cara roxa, inchada, eu fiz um procedimento cirúrgico essa semana. E aí eu não vou gravar um vídeo longo. O que acontece nesse vídeo é uma aula que eu já fiz uma série delas, falando da individuação da alma, então vou subir a primeira aula hoje. E como é uma sequência de aulas, então é claro que eu vou ter que subir essa sequência das aulas. A individuação da alma é uma linguagem psicanalítica. Porém, a linguagem espiritualizada que se usa hoje, né, lá nos Estados Unidos se fala muito do awakening, que é o despertar. Tem até essa cultura woke que saiu na frente dos crentes, e a cultura woke é justamente o negativo da awakening. Awakening é um processo de despertar espiritual, é quando o cristão se une a Cristo Jesus, é quando o cristão começa, é tudo que eu venho ensinando, é quando a gente começa a entender o objetivo de Deus na nossa maturidade psicológica e espiritual. Então tenha em mente que individuação da alma e o processo espiritual de awakening é basicamente a mesma coisa. Nós vamos estar falando aqui desse processo. Eu estou séria porque eu não posso rir, gente, está doendo. Então, esse processo você vai entender aqui. Essa aula já é uma aula gravada, não aqui nesse canal, mas eu vou liberá-la, vou liberar todas as aulas sobre a individuação. E eu peço para você, desde já, você que curte esse assunto, que quer entender mais desse assunto, participa dos vídeos, deixa o seu like, comenta, para que eu também possa ter como ir orientando vocês. Então, por causa do procedimento, essa semana eu vou subir os vídeos sobre individuação e o Spiritual Awakening, ou o despertar espiritual. E aí, quando a minha cara estiver boa, que não estiver doendo, aí eu gravo as aulas para vocês, combinado? Então, vou subir o vídeo hoje, já atrasado. Amanhã, hoje, sexta, aí talvez no sábado, e na próxima semana eu subo a partir de segunda-feira, porque são 5 vídeos, eu quero que você pegue essas aulas. Então, sem mais conversa fiada, já deixa o seu joinha, deixa comentários e vamos para a aula. Bem-vindo de volta. Nessa aula, nós vamos estar vendo o que o Jung fala sobre o processo de individuação. Eu vou estar passando com você sobre isso nessas próximas 2, 3 aulas que estão por vir aí. Primeiro eu vou te dar o fundamento científico, para depois a gente entrar na série de depoimentos meus, para você entender na prática como foi para mim um processo de individuação. Raramente, são raras as pessoas que passam pelo processo de individuação, por isso que a gente não ouve falar tanto. Se for crente, então misericórdia, menos ainda. Mas eu vou dar essa síntese, vou falar o que a psicanálise fala, o que Jung fala do processo de individuação primeiro, depois eu entro numa série de depoimentos para você entender o que é, como que é o processo na vida de um crente, na vida de um homem ou mulher de Deus, para que você entenda o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Tá bom? Vamos lá, vamos ver o que Jung fala. Isso aqui é um coaching de inteligência espiritual, faz parte aí da Academia Pleroma, você é muito bem-vindo a essa academia. E vamos ver aqui o que Jung está falando. Quando tudo tiver sido dito e feito, quer dizer, depois que você já fez tudo que tinha de fazer, nossa própria existência é um experimento da natureza, uma tentativa de uma nova síntese. O que isso quer dizer, gente? Que para os homens da filosofia da mente, para os psicanalistas e para grande parte dos cientistas que nós temos por aí hoje, o homem é
o fruto da sua própria existência. Quer dizer, ele tem um tempo, nasceu, cresceu, morreu. Enquanto ele existiu, ele veio a ser alguma coisa nesse período de existência no corpo. Essa visão existencialista não é a visão da teologia. Na teologia, se bem que tem alguns teólogos existencialistas aí, não sei como, mas para nós teólogos, para nós cristãos, o homem é essencialista. O que isso significa para você e para mim? Que nós sempre existimos no coração de Deus, que o homem é espírito e o espírito é eterno. Já para os existencialistas, o homem é fruto do meio e ele vai viver enquanto estiver por aqui. Né? Eles não acreditam necessariamente num pós-vida. Sua existência é um experimento da natureza, o que está acontecendo ao nosso redor. E entra aqui também, de certa forma, uma questão evolutiva, porque é uma tentativa de uma nova síntese. Você está sempre se reinventando. Bom, dá para entender aqui pelo quadro que eu coloquei como fundo, né? Então, quem que é Jung? Jung ele foi muito conhecido e continua sendo, porque está vivo aí na memória do povo. Ele é conhecido por suas ideias sobre o inconsciente, seja em teoria dos arquétipos ou seus escritos sobre o lado sombrio do homem, as sombras do homem. Jung foi, antes de tudo, um psicólogo praticante. Ele não ficou só no blá 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 do escritório, ele foi lá e pôs em prática o que ele ensinou. Eu praticamente sou mais junguiana do que tudo, gente. Eu acho que o Freud, ele deu muitas varadas na água porque ele era mais um pesquisador. Ficava só ali no escritório. O Jung foi para o campo. Ele foi estudar a mente humana no campo. Ele foi pesquisar entre as pessoas. Ele não ficou só lendo livros e reinterpretando o que os livros falavam. Então, há uma diferença bem grande entre a psicanálise de Jung e de Freud. A pronúncia certa do nome do psicanalista é Freud. Se escreve F-R-E-U-D, Freud. Okay? Para o Jung, o processo de individuar é se autorrealizar na sua totalidade. É quando há essa maturidade da sua psique, da sua alma e do seu espírito. Né? Quando há essa interação dos dois lados da pessoa. E é um estado ideal em que todos os elementos do nosso inconsciente são trazidos à nossa estrutura de caráter. Em outras palavras, é quando você começa a olhar para a cadeirinha do seu inconsciente para ver quem que está lá. Então, isso faz parte, o que eu faço aqui com vocês como mentorados, é provocar em vocês uma aceleração no processo de individuação. Essa individuação ou se individuar é você se autorrealizar como pessoa. Qual que é o objetivo por trás disso? De mover-se a uma completude psicológica. É quando há essa parte plena entre mente e espírito. Nós nunca vamos ser plenos psicologicamente se não houver aqui a união da nossa mente espiritual com a nossa mente carnal. Então, para o psicanalista, plenitude, quer dizer, pleroma, é o estado ideal de ser, onde todos os elementos potenciais do nosso inconsciente, aqui nós estamos falando de elementos potenciais, tanto dos protetores de ego, quanto do nosso espírito, quanto do mundo de Deus, a quarta dimensão, são trazidos à luz da consciência e são integrados harmoniosamente à nossa estrutura de caráter. Bom, dentro disso aqui, depois quando nós formos estudar mais à frente com os depoimentos, não é tudo que dá para a gente integrar a nossa consciência. Lembrando que como os protetores de ego são demônios da nossa personalidade, eu não quero mais nenhum protetor de ego integrado aqui não, você quer. Então esses elementos do inconsciente, os protetores de ego,
serão carinhosamente convidados por você e por mim a sair do nosso sistema. E quanto mais nós formos fazendo isso, o que vai acontecer? Mais o nosso eu celestial, que é a nossa imagem e semelhança em Cristo, mais o Espírito Santo vão poder integrar harmoniosamente, agora sim, a estrutura de caráter deles na nossa psique. Então, é tremendo, gente. O processo de individuação é a maturidade espiritual que você precisa ter e eu. Diz Jung que na brevidade da nossa condição humana, nós podemos nos aproximar e abordar este estado de maturidade psicológica, mas nunca alcançá-lo totalmente. O que ele está dizendo com isso? E é verdade, gente. Eu não sei até que ponto, a menos que Jesus volte amanhã, se ele voltar, é que não deu certo, nem deu tempo. Mas esse estado de maturidade psicológica completa, só depois que você absorver 100% a mente de Cristo na sua. Então, eu acho que esse estado psicológico, nós, nesse tempo breve de vida nosso, a gente não consegue mesmo alcançar totalmente. Continua Jung, mas se seguirmos nessa direção de autodesenvolvimento, vai gerar em nós o sentimento de realização e levará também ao cultivo de nosso caráter, alicerçado na individualidade, o qual transcende meros papéis sociais e as expectativas das pessoas e a pressão dos grupos. Então, explicando o que ele quer dizer aqui, é que se você não desistir, mesmo sabendo que a gente está no processo de individuação, de crescimento, de maturidade psicológica, mas que a totalidade dessa maturidade no tempo terreno que nós temos, talvez a gente não chegue a essa plenitude completa, mas a gente pode continuar no caminho, nós não vamos desistir. Né? Porque desistir quer dizer que a gente está desistindo de nós mesmos. Então, esse sentimento vai gerar em você e em mim um sentimento de realização e vai levar o quê? Ao cultivo de um caráter alicerçado nessa individualidade que é vir a ser você mesmo e não ficar aguardando chancela, alguém chegar e falar assim, dar tapinha no seu ombro e falar, nossa, você está indo bem, você está fazendo direito, você está se dando bem na vida, parabéns para você. A individualidade aqui não é aquele lado mesquinho da gente de ser egoísta ou individualista, mas é no sentido de você não precisar do aval dos outros, nem da chancela dos outros, para você fazer o que você deve fazer. Ainda mais como cristão, ao individuar, ao crescer psicologicamente, você vai acabar fazendo coisas que a maioria das pessoas estão na contramão do Espírito Santo, vão te criticar e vão falar que não é de Deus. Então é nessa hora que você vai nem aí, você vai falar assim, olha, as minhas rugas de preocupação. Por quê? Você está num nível de maturidade que as pessoas ao seu redor não estão. Por isso que chama processo de individuação. Você vai acabar se isolando do grupo. Não é um isolamento de vergonha, um isolamento de não querer que as pessoas convivam com você e vejam o lado feio da sua personalidade. É muito mais um isolamento, mas de você se sentir completo nele, em Cristo, porque a sua individuação para nós cristãos envolve essa intimidade profunda com o Espírito Santo e a sensação e o conhecimento de que nós não estamos sozinhos no mundo, que nós não estamos separados de Cristo e nem da unidade com o Pai. Nós já não na individualidade, que na individuação, a gente se sente isolado do mundo, isolado do grupo que anda na contramão de Deus, e anda aí seguindo as suas próprias vontades, mas por outro lado, você está ligado de volta à fonte da sua existência, que é Cristo. Então, por um lado, há um isolamento do grupo, mas por outro lado,
há uma sensação de plenitude e de conexão com o divino que você já nunca experimentou na sua vida. Então, o que é individuar? Dá uma olhada aqui nas fotinhos, elas não estão aqui de bobeira, né? Você vê que tem uma multidão aqui e a pessoa apareceu aqui diferentaça dos demais. Individuar é tornar-se um indivíduo, abraçando a sua singularidade, a sua unicidade. Você é singular, não existe ninguém mais como você e você é o único. É tornar-se dono de si mesmo, não depender da opinião dos outros, nem da aceitação do bando lá da igreja, aquele povo da igreja, ou o povo evangélico, ou o povo brasileiro. Você não depende da opinião alheia, nem da aceitação do bando ou do grupo. Também envolve a sua família, sabe? Aquelas pessoas que querem o aval, querem os louvores da família, né? Para dizer para você, nossa, que beleza, você deu certo na vida. Quando você entra nesse processo de maturidade psicológica, o que os outros pensam, deixam de pensar de você, o problema é deles. Isso não vai mais fazer você sair da onde você está indo, mas sair do seu caminho para agradar a homens. Você é único e não precisa da validação de outras pessoas para ser você. Então, é isso que é individuar. É você abraçar a sua unicidade e não estar preocupado com a validação alheia. O que, aliás, gente, é a maior dificuldade que as pessoas têm, inclusive eu e você. Né? E toda vez que eu me deparo com algum eu estranho aqui dentro, querendo a chancela, a validação de alguém, eu vou lá e cutuco esse protetor de ego, porque eu sei que não sou eu que estou fazendo isso, mas uma parte de mim, que quer a atenção e validação dos outros. Em outras palavras, a individuação, já que você não precisa da chancela, nem da validação do grupo, olha a fotinho aqui, de novo, olha para a tela aqui. Então, o que a gente pode dizer? Que a individuação é um estado mental e psicológico, onde você traz à tona a sua identidade, quem você é de verdade, tá? Nem aí para os outros dizem. Jesus, ele aos 30 anos já estava individuadíssimo. João Batista já estava individuadíssimo. Olha a personalidade, a identidade de João Batista ali no deserto. Com as suas vestes, hoje ele ia ser um riponga, um hippie no nosso meio. Mas um homem andando no deserto, vestido com umas roupas esquisitas, né? Imagina, muito doido, cara, pregando a mensagem que ele era uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor Jesus. Então, exemplos bíblicos de pessoas que vivenciaram o processo de individuação, vou citar 3 aqui, pelo menos são os que agora fica mais fácil eu te dizer, é João Batista, Jesus e Paulo, que fica bem claro para a gente nas escrituras que foram homens que atingiram esse nível de distanciamento das massas. Claro que os 12 apóstolos não seriam os 12 apóstolos se não tivessem passado por um processo desse. Né? Tanto é que Jesus os chamou bem na fase do processo de individuação, que é aos 50 anos de idade. Isso acontece na maioria das vezes quando você está na fase dos 50. A vantagem do método que eu aplico hoje em vocês, que são mentorados por mim, é que qualquer pessoa pode acelerar esse processo de individuação e não esperar fazer 50 anos. Né? Esse processo é antecipado e acelerado quando você passa pelo processo que eu aplico em vocês aqui, que são mentorados. Então, quando a gente vê aqui a experiência das pessoas que passaram por esse processo de individuação, o que elas falam normalmente? Que elas caíram em si, caiu a ficha delas sobre a situação, puderam aceitar a si mesmas, reconciliaram consigo mesmas e assim reconciliaram-se com as situações e eventos adversos.
Nesse processo de maturidade psicológica, de individuação, a primeira coisa é a gente cair em si. Lembra que eu estou sempre falando nos meus testemunhos de 2019, foi quando eu caí em si. Eu falei assim, gente, a única pessoa aqui que está sendo ruim para mim sou eu mesma. O único demônio que eu estou lutando contra ele é o demônio chamado Silvana Mara. A sombra da Silvana Mara está me incomodando. E aí eu parei de olhar as lutas lá fora, parei de olhar para o meu ex-marido, parei de olhar para governo, para pastor de igreja, parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro. Falei assim, não vai, a resposta que eu estou querendo não está nas pessoas, está aqui dentro, eu tenho que me achar, né? Então, quando eu caí em mim mesmo, quando eu dei conta, falei, não, o negócio é comigo, sou eu, é eu que estou causando esse caos aqui. Outra chave que eu tive que ligar aqui dentro foi a compaixão de mim mesmo, porque aí você começa a dar conta das merdas que você fez. Se você está na minha idade ou mais do que eu, você já sabe do que eu estou falando. Você não estaria aqui se você não estivesse passando por isso. A gente faz muita coisa errada. E é uma pilha de fracassos, de decisões erradas que a gente veio tomando até aqui. Aí você olha para isso e você, tá bem. Não deu, mas eu tenho que ter compaixão de mim porque ninguém vai ter. Então a gente cai em si mesmo, começa a ter compaixão da gente, aceita os nossos erros como sendo parte do nosso processo de crescimento. A gente começa a reconciliar com a gente mesmo em que sentido? Buscar cura emocional, cura interior. A cura interior é importantíssima no processo de individuação. As pessoas não dão valor no que eu venho ensinando, não dão valor no que Cristo disponibiliza na igreja, através de libertadores, de psicólogos, de terapeutas cristãos, de ensinos focados em cura interior. É nesse processo da cura interior que você se reconcilia com você mesmo e com o seu passado. Não tem processo de maturidade psicológica sem essa reconciliação com você mesmo, lidar bem com os seus erros e os seus acertos e lidar bem com o seu passado. Agora, gente, a individuação é uma coisa que é fácil de eu falar para você, mas é difícil de fazer e mais difícil ainda de passar por ela, porque vai envolver para nós cristãos, vai envolver uma série de tratamentos e disciplina do Espírito Santo na nossa vida. Não é só o lado psicológico que está ali em jogo, mas é o processo de mortificação da carne que o Espírito Santo vem, coloca sobre nós. Aí vem os benefícios da individuação. Para obter o benefício da individuação, tá difícil falar isso aqui, hein? Da individuação, requer que tomemos alguns passos simples, que são mais fáceis de eu falar para você do que fazer. Mas você é corajoso, corajosa, você dá conta. E os passos eu vou deixar para a nossa próxima aula. Fique com Deus até daqui.